Olá, queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a vida de todos os nossos queridos irmãos, que Deus possa estar abençoando a sua vida rica e abundantemente para a glória de Deus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que está no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, a partir do versículo 1, que nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia, e havia treva sobre a expansão do abismo, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e denominou a luz dia e as trevas Deus denominou a noite. Eu fico analisando, queridos irmãos, e gosto muito de falar sobre a criação divina. Eu fico olhando e observando o que o meu Criador ele fez no vazio de Deus, tudo isso para favorecer as nossas vidas. As promessas do Senhor notoriamente se cumprirão na vida de cada um de nós por intermédio de uma palavra viva e eficaz a todos os momentos da nossa vida. Criação divina. A criação divina é constituída por uma palavra que é usada expressivamente pelo grande Deus quando ele fala: façamos o homem imagem e semelhança nossa. Observando que o Senhor Deus criara todas as coisas com a palavra, exceto o homem, nós podemos observar que quando o Senhor Deus ele projeta o homem e diz que criará o homem imagem e semelhança de Deus, nós podemos observar que o Senhor ele fez o homem com rótulos de santidade. Todavia, o homem foi feito e ao homem autorizado denominar todos os animais da terra, até os animais marinhos, peixes, os pássaros. O homem nomeou a todos e registrou o Senhor Deus, assinando embaixo todos os nomes que o homem dera aos animais dos campos, até os animais marinhos e as aves que voam sobre a expansão do céu. Tudo isso foi criado com a palavra de Deus, depois já de ter criado o homem. O Senhor, fazendo uma análise, ele viu que não era bom que o homem ele ficasse só. E o Senhor disse: far-lhe para ele uma mulher, ou seja, e essa servirá de adjuntora e conselheira, e estabelecer o homem e a mulher uma só carne. Depois de estar juntos, casados, eles não se separarão. E nós podemos observar que o Senhor Deus ele projeta tudo como ele quer e faz da maneira que ele quer, e assim se fez como o Senhor Deus quis. Nós podemos observar que quando o Senhor ele criara o homem projetado por ele e feito também a mulher, nós podemos observar que um dos animais mais sagazes que o Senhor Deus havia criado, ou seja, a serpente, era um dos animais mais sagazes que o Senhor Deus havia criado. Chega para a mulher e disse: olha, recapitulando, nós podemos observar que antes da serpente chegar até a Eva, nós podemos observar que o Senhor Deus coloca ambos os dois no jardim do Éden. E nós podemos observar que quando o Senhor Deus coloca eles sobre o jardim, nós podemos ver que acontece algo extraordinário. O Senhor Deus vai dar as instruções para Adão e Eva, dizendo para eles o seguinte: olha,
de todas as frutas servirão para os mantimentos, desde as aves, animais. Vocês podem comer, pode pescar, vamos dizer assim, pode comer do bom e do melhor da fruta das aves do jardim, exceto a árvore que está no meio do jardim. Dessa vocês não comerás, pois se vocês comer, certamente morrerás. E nós podemos observar que a serpente que Deus havia criado, que era um dos animais mais sagazes, nós podemos observar que era Satanás, a serpente. E nós podemos observar que quando o Senhor Deus ele sai do jardim do Éden junto a Adão e Eva, é claro que a serpente ela não vai logo exatamente de encontro a Adão, mas ela procura Eva falando o seguinte para ela: Deus disse que vocês não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois certamente se vocês comer, vocês morreriam, disse Deus. Ela disse: é mentira de Deus. Deus sabe que se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão igualzinho a ele. Por isso que ele disse que não era para vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês comendo, vocês vão ser igualzinho a Deus. E Eva, tentada por esta serpente tão sagaz, ela tomou posse da fruta e comeu, e também deu ao seu esposo, ou seja, deu também a Adão, e Adão comeu da fruta e gostou. E de repente eles perceberam que estavam nus, estavam sem roupa, pois antes eles não se envergonhavam uns dos outros. E diz a Bíblia que eles colheram folhas, de algumas árvores e se vestiram, fizeram roupas de folha e vestiram e se esconderam. Ao cair da tarde, como era de costume, o Senhor Deus ele veio no jardim a visitar Adão e Eva. Nós podemos observar que quando Deus chega no jardim, não encontra Adão e Eva visível. É claro que Deus ele é onisciente, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele está sempre para estar abençoando as nossas vidas cada vez mais ainda com a bênção do maior milagre. Nós podemos ver que Adão tinha se escondido e o Senhor Deus brada com a sua voz serena: Adão, Adão. Nós podemos observar que Adão estava escondido, mas respondeu: sim, Senhor, eu estou aqui. E o Senhor Deus, eu posso conjecturar que o Senhor Deus fala para Adão: o que foi que aconteceu, Adão? Você está escondido? Adão, tentando se safar de alguma forma, ele diz o seguinte: olha, Deus, a mulher que tu me deste para conselheira e adjuntora, ela comeu do fruto da árvore que o Senhor disse que ela não comesse, e também me deu e eu comi. Adão, por sua vez, colocando a culpa em primeiro lugar sobre Eva, talvez ele queria se safar com isso. Não dá para afirmar categoricamente se ele queria se safar sim ou não, mas nós podemos observar que Deus, notoriamente, ele dá a entender a Adão que ele tentou de alguma maneira reverter a situação para o lado dele, pois senão Adão foi a primeira pessoa a ser feita, ou seja, o primeiro ser a ser feito. Recapitulando e voltando à criação divina, já que estamos historiando, nós podemos observar que o Senhor Deus ele pega o pó da terra e forma dele um boneco, e daí sopra o fôlego de vida e vem a existir Adão, o primeiro ser vivente. Aí nós voltamos aonde nós estávamos e podemos observar que Deus ele viu
a atitude de Adão. Falou Adão e está querendo se livrar. Mas nós podemos observar que o Senhor Deus diz: olha, por causa disso, mulher, assenti, ou seja, assenti o momento que chegou de dar à luz ao filho, você sentirá muitas dores e terá filho com dores, porque você desobedeceu. Para você, Adão, também não é diferente. Por causa da sua desobediência, você vai também comer, trabalhando muito, fazendo calo sobre as mãos, e a terra vai produzir ervas espinhosas, onde machucará muito, e com muito suor você há de comer do seu suor, por conta você desobedeceu. Nós podemos observar que quando o Senhor Deus fala tudo isso, surge uma profecia que da descendência da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, Satanás. Nós podemos observar que seguiu a história e nós vemos que a família de Adão foi se multiplicando e crescendo cada vez mais. Pulando etapas, nós vamos chegar um pouco mais longe. Nós vamos poder entender que sobre a terra se multiplicara o número de pessoas, e essas pessoas, elas viram que os filhos eram gigantes, e as filhas dos homens, dos filhos de Deus, eram muito formosas e bonitas. Então eles casavam, se davam em casamento, e foi se multiplicando o número de pessoas, também o número de iniquidade de pessoas que estavam ali pecando também cresceu, e o Senhor Deus ficou triste com isso e resolveu destruir a terra. Pulando etapas, nós podemos observar que o Senhor Deus escolhe a Noé para estar construindo a arca e colocando cada espécie de animal no casal. Louvado seja o nome do Senhor, e também a sua família, ou seja, a família de Noé, simplesmente eles que escaparam do dilúvio. O Senhor Deus destruiu toda a terra. Acabado o dilúvio, nós podemos observar que uma nova geração subiu, ou seja, surgiu descendente de Noé. A nova geração de pessoas se multiplicaram, e de novo o pecado veio se multiplicar. Seguindo os fatos, nós podemos observar que Isaías, ele profetizou por muitas e muitas vezes a respeito da vinda de Jesus Cristo à nossa terra para salvar a humanidade. Isaías fala que o Senhor Jesus, naquela época de Isaías, ele diz o seguinte: ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, tudo aquilo que era para nós, o Senhor Deus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, nos dando a possibilidade de ser muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor Deus, ele é fiel e justo para estar abençoando cada vez mais ainda com a bênção do maior milagre, pois o Senhor, todavia, tem planos e projeto ao teu respeito, ao meu respeito. O Senhor, ele tem infinitamente mais a fazer e quer nos abençoar com o seu propósito muito lindo sobre as nossas vidas. E precisamos, meus queridos e queridas, entender os propósitos de Deus a todos os momentos, para que nós não venhamos cair nos erros e vivemos em desobediência ao Senhor a respeito de projetos que o Senhor Deus tem para com as nossas vidas, e que Papai do Céu venha sempre estar nos abençoando cada vez mais ainda. Cada projeto de Deus para com a nossa vida se torna sempre um projeto lindo,
pois a vontade de Deus é nos abençoar. E João escreve para nós o seguinte, dizendo na sua leitura no Evangelho de João, a partir do versículo de número 3, a partir do capítulo número 3, João vai dizer o seguinte: porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todavia é necessário ter um entendimento de tudo, pois ele era Deus no princípio, e na unidade de Filho ele veio à terra, habitou entre nós para trazer a salvação para os nossos pecados e a trazer para nós a felicidade que nós não tínhamos anteriormente. É preciso crer, entender o propósito de Deus a todos os momentos da nossa vida, pois o Senhor, Ele é fiel e justo para nos abençoar a todos os momentos. Será que dá para você parar e entender qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ou será que você tem dificuldade de entender o propósito de Papai do Céu para com a sua vida? É preciso refletir na palavra de Deus em todos os aspectos, para que nós venhamos a cada dia ser abençoados por Deus. Cada projeto de Deus para com a nossa vida traz o sentido de uma grande bonança e realização para a nossa vida. É preciso crer, é preciso exercer, é preciso acreditar nos propósitos de Deus para com as nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele tem infinitamente mais a fazer através da minha, da tua vida, da nossa vida, e o Senhor vai fazer porque o propósito dele é muito lindo para a vida de cada um de nós. A vontade de Deus se cumpre a todos os momentos da nossa vida, e através da palavra de Deus nós podemos ver o incentivo de Jesus para com a nossa vida em termos de salvação. O Senhor sempre traz a preocupação quando estava com os seus discípulos, trazendo ensinamentos. E é preciso fazer uma análise na palavra de Deus e refletirmos e ver desde a criação a finalidade do que o Senhor Deus quer, afinal, para as nossas vidas. Está na hora de se voltar para Cristo a todos os momentos. Está na hora de se voltar para o Senhor e acreditar nas suas promessas, nas suas palavras, pois o Senhor, Ele tem uma promessa muito abençoada e maravilhosa para agir sobre a nossa vida a todos os momentos. E se nós cremos, eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele vai abençoar e cumprir cada propósito de Deus para com as nossas vidas, pois o Senhor, Ele é fiel e justo para abençoar. Pense nisso, meus queridos. Entenda o propósito de Deus para a sua vida, pois o Senhor, Ele traz o sinônimo de felicidade para a sua vida. Basta apenas que você acredite, basta apenas que você creia nos propósitos de Deus a todos os momentos, e nós vamos ver que o Senhor, Ele vai sempre abençoar cada vez mais ainda a sua vida com o propósito que Ele tem ao seu favor, pois Ele é fiel e justo para ver e saber aquilo que eu e você nós precisamos a todos os momentos. É preciso unicamente entender que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus e que veio sofrer e padecer na cruz do Calvário por nós, nos dando a possibilidade de obter a salvação em Cristo Jesus.
E nós só podemos ter essa salvação em Cristo Jesus através da graça do amado Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe com a bênção do Pai, com o milagre, em nome